Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. Talvez seja muito forte porque não se compara ainda em níveis de carreira. Mas no Brasil, o Gabigol é olhado de uma maneira muito carinhosa, não só pela torcida do Flamengo, mas pelo futebol que tem praticado. E o Gabigol hoje vai estar ali dividindo o campo com o Neymar. Então, eu queria saber se pode ser a grande noite do Gabigol. Acabou apagado em meio a tudo isso que a gente está vivendo de bastidor da CBF, mas o Gabigol hoje, ele tem uma posição muito importante de titular na seleção brasileira por méritos próprios, atuando no Brasil, Calçade. Vou te dar esse campo e bola aí pra gente começar. Eu entendo que o Gabigol é um jogador muito inteligente, é muito justo que ele tenha uma oportunidade como essa, não tem nada de estranho, e ele, o jogador mais próximo de Gabigol, se ele tem do Richarlison e Neymar, ele pode ter um Neymar mais perto de construção. Com Gabigol, Neymar e Richarlison, falar desses três, podem estar juntos ali. Esses jogadores, eles têm muita possibilidade de criar, assim, situações bem diferentes dentro de campo. Por exemplo, o Gabigol, desse trio, ele é o centroavante, mas ele é um jogador de mobilidade, ele é um jogador de chegada na área. É importante como ele chega, usando o espaço, qualidade técnica de movimentação e de toque, da facilidade que ele tem para tocar na bola. O Neymar trabalha também nessa dimensão, né, favorecendo o companheiro e sendo favorecido por ele, porque ele também se apresenta um finalizador. Richarlison tem jogado assim. Richarlison foi um jogador de beirada que veio se aproximando e com o Carlo Ancelotti jogou como segundo atacante. E o Richarlison pode até ser o jogador mais adiantado. Então o Tite tem, num 4-3-3, um desenho que ele tem três jogadores que gostam de se aproximar muito do gol. E aí é que a seleção precisa estar bem equilibrada. Porque ele tem na lateral direita um lateral que a gente chama de lateral base, que é o Danilo. Danilo não é aquele lateral que está no fundo o tempo todo, né? O Danilo é um lateral que dá sustentação no meio de campo. Então, o Danilo pode vir e dar a sustentação no meio de campo. No lado esquerdo, ele pode afundar um pouquinho mais Alex Telles. Então, como é que vai ser a distribuição da seleção brasileira? Isso é muito importante. Ainda tem Paquetá, Casimiro, que é um líder, né? É líder no Real Madrid e é natural que seja assim na seleção. Agora, nós temos um meio de campo que ainda não tem. Qual é o meio de campo perfeito da seleção brasileira? Ainda estamos em busca do meio de campo perfeito. O que facilita tudo isso é estar na liderança das eliminatórias. Tudo isso que a gente conversou em 1 hora de programa seria ainda pior se tecnicamente dentro de campo o rendimento fosse pífio da seleção brasileira. Aí a tragédia estaria completa. A gente nem falou, porque poderia ser uma crise técnica também. Aí é um elemento explosivo. Só faltou essa cerejinha, essa azeitona aí. Ainda bem que está tudo funcionando, mas como seleção grande de Copa do Mundo, você hoje, vendo o que está acontecendo no mundo, que é o nosso trabalho, a gente acompanha, a seleção brasileira não é a seleção mais segura, mais forte, mais pronta. E o Tite precisa alcançar isso em 1 ano e meio para disputar uma Copa do Mundo, senão o Brasil não será aquele favorito. Você tem, por exemplo, uma França na frente, você tem Portugal, que é uma grande seleção, né? Você pode ter, de repente, uma Inglaterra, né? Não acredito, a Argentina precisa de um milagre, Brasil precisa avançar muito. Então nós temos um cenário de Copa do Mundo que envolve esta partida e as escolhas do Tite. Então, Richarlison, Gabigol e Neymar me parece uma boa. Vamos ver se funciona, né? A disposição entre eles, como eles vão interagir, como eles vão jogar sem a bola, que é super importante, seleção, né, em qualquer time. Máxima intensidade com a bola, máxima intensidade sem a bola. Então eu estou bem curioso, espero que tudo isso que a gente discutiu até agora, na hora do jogo, os jogadores consigam
ter uma conversa no vestiário de usar toda essa insatisfação e botar a seleção equatoriana para sofrer. É o que eu espero no jogo de hoje. Boa, Calçade. Agora chegou a hora, Brasil. Chegou a hora da gente corrigir injustiças nesse futebol na veia. Ontem eu falei que a pimenta de Rodrigo Bueno não ardia aqui nesse programa. E olha o que a gente fez, Bubu. Fizemos uma tela da discussão que você propôs. Quem que bate o pênalti? E aí tem o Neymar, que é ali, né, provavelmente o cara que vai fazer isso já orientado no vestiário, como diz o Zé e tal. E o Gabigol. O Gabigol tem aquela coisa, aquele jeitinho, né? De chegar ali, de repente passar uma cantada no ouvido do Neymar e falar, se eu que sofri o pênalti, né, se for o caso, me dá a bola aí, Rodrigo Bueno. E aí estão as cobranças, né, de cada um. Quem que você escolhe olhando estes números? Olha, os números do Neymar são muito bons, né? É que a gente tá na onda, na fase Gabigol, a gente acompanha muito aqui, mas de fato o Neymar tem um aproveitamento absurdo, né? Eu não vou comparar ele duas na trave com uma pra fora, né? Como já diria o outro, a trave é o começo do fora. O Zé Elias já deve ter ouvido essa frase, né? Então bateu na trave fora. Mas a discussão é boa. E a gente chegou a uma conclusão ontem de que o Neymar, por hierarquia, a gente discutiu sobre liderança, o Neymar tá na frente, né? O Gabigol tá chegando agora, então ele vai ficar quietinho. Talvez o Neymar, numa camaradagem, num companheirismo, possa pegar a bola e falar, tá lá, vai lá, Gabigol, bate esse pênalti aí, tá chegando agora aqui no ônibus, a janelinha é minha, mas bate esse pênalti. Só que eu queria falar outra coisa, né? Tem gente que diz que o futebol é o ópio do povo, tem gente que fala que a seleção é o ópio do povo. Hoje o ópio é o Gabigol, né? A gente percebe nas mídias sociais, porque a seleção já tem quase todo mundo que está ali nesse time do Tite, inclusive o Neymar, todo mundo já sabe mais ou menos o que esperar, já viu muito com a seleção brasileira. O Gabigol não é titular da seleção há 5 anos. Ele é o cara que nas últimas temporadas no Brasil tem sido artilheiro das principais competições, ele virou um grande ídolo, e para mim, na seleção de todos os tempos, do clube mais popular do país. Então, se tem muito brasileiro hoje que está louco para ver o jogo da seleção, é para ver muito o Gabigol. Ah, não quer ver o Neymar? Claro que quer ver o Neymar. Mas a performance do Gabigol tem tomado conta do noticiário esportivo, como é que ele vai render, ele vai jogar à vontade, como é que vai ser a dupla com o Neymar, quem vai ficar pelas pontas, vai ser 4-4-2, vão ter 2 caras abertos, Richarlison e Neymar, ele vai bater pênalti, até essa discussão, se tiver. Então, acho que boa parte do holofote da seleção no jogo de hoje, dentro de campo, tá nele. Então, para mim, ele vai ser o protagonista. Se ele vai jogar bem, se ele vai jogar mal, eu não sei. Mas a minha percepção, acompanhando o noticiário esportivo, mídias sociais, é que o Gabigol é o grande chamariz da seleção hoje. Tudo vai girar muito em torno do que ele vai fazer ou do que ele não vai fazer. Boa, e o Zé ontem também tinha falado, né, Zé, sobre o posicionamento que você viu o Neymar ali mais pelo meio, e você concorda com o Rodrigo? Porque é uma coisa muito grande pra gente dizer de seleção, né? O Neymar não vai carregar o protagonismo, pelo menos não vai carregar sozinho esse protagonismo depois de muito tempo, porque pro bem ou pro mal o foco estava sempre no Neymar. Olha, Dani, eu confesso que é difícil de a gente poder comparar Neymar com o Gabigol. Eu acho que o Neymar já está consolidado na seleção brasileira. Não de bola, né? Não técnica. Não técnica, né? E o Gabigol ele, através do Flamengo, ele está conquistando um espaço nacionalmente que há muito tempo não era preenchido, justamente eu acho que desde a saída do Neymar do futebol brasileiro, né? Essa aproximação com os torcedores, com as crianças, essa idolatria, né? Eu acho que é possível nessas questões, eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque a gente está vendo aí, a torcida do Flamengo é uma torcida muito grande, ela é uma massa realmente que ativa, né? Nesse sentido de idolatria em relação aos seus jogadores. O Gabigol trabalha muito bem essa imagem, ele consegue vender realmente e fazer desse produto um produto ótimo para ser consumido, mas eu ainda acho que Neymar é o protagonista dessa seleção brasileira em todos os aspectos. Vai demorar um pouquinho, eu acho que para alguém chegar nesse nível em relação tanto a internacionalmente nem se fala, mas nacionalmente também. Não sei se ontem
Ontem nós estávamos, pelo menos eu recebi aqui, o Neymar saindo do ônibus, as crianças partindo para cima do Neymar para abraçá-lo. Então tem ainda uma distância muito grande a ser percorrida pelo Gabigol, mas eu acho que ele tem totais condições de se aproximar do Neymar nesse aspecto. Tem a questão de divisão? Tem, é lógico que tem, porque hoje quem representa o futebol brasileiro e o futebol nacional chama-se Gabigol, né? Porque ele está aqui, ele está presente, mas o Neymar ainda está um passo à frente, eu acho que nessa questão aí. Pedro, quero te ouvir sobre o que você acha também dessa divisão, e depois o Calçados, que o Calçados não falou sobre isso, né? Mas principalmente assim, se essa divisão ela pode ser boa pro Neymar em algum aspecto, porque em alguns momentos já pareceu sobrecarregado. Eu lembro muito daquela fase que ele botou a faixa de capitão, né? E que depois falaram, não, esse não é o perfil do Neymar, não é isso que ele tem que fazer também. Então, não que o Gabigol vai ser capitão, porque também não tem perfil, e a faixa tá com o Casimiro, eu acho justíssimo. Mas isso pode ser bom pro Neymar em algum aspecto. Ô, Dani. Diga, Zé, Pedro, antes do Pedro rapidinho. Fala, então. Fala, Zé. Desculpa, Pedro, desculpa. É que as coisas vão, né, as memórias vão vindo na cabeça aqui. É a idade, Zé, é a idade. Isso, tá tudo bem, tá tudo bem. Infelizmente eu sei. Eu vivenciei um pouco dessa situação, mais ou menos. Por exemplo, a minha primeira convocação na seleção brasileira foi após a conquista de 94, né? Brasil e Iugoslávia em Porto Alegre. E ali estava surgindo um tal de Ronaldo Fenômeno. Ele já era uma esperança, tinha sido convocado para a seleção brasileira, já era realmente uma pessoa, um jogador ali vistoso, vamos dizer assim, né, importante. Mas eu consegui vivenciar isso muito bem, porque a seleção de 94 tinha Branco, tinha Romário, Dunga, essa geração que por muito tempo ficou na seleção brasileira. E dava para ver nitidamente essa divisão, né? Os mais velhos com esse Ronaldinho Fenômeno chegando. E era impressionante a identidade e a ligação que ele conseguia fazer justamente com o público, né? Porque era o oposto, né? Era o oposto da seleção de 94, que a seleção de 94 era uma seleção que até hoje é questionada, que jogou o pior futebol e tal. E o Ronaldinho simbolizava o oposto. O centroavante brasileiro que era irreverente, partia para cima do adversário e tal. Então, comparando mais ou menos essa situação entre Neymar e Gabigol, por isso que eu acho que o Gabigol pode se aproximar sim, se ele mantiver o que está fazendo. Precisa ver muito, que eu acho que o Gabigol, daqui a pouco ele deve ir para a Europa, ele não deve permanecer aqui no Flamengo, eu espero que sim, porque o que ele vem fazendo é bom para o nosso futebol. Mas eu acho que ele deve ir para a Europa. Se ele conquistar isso na Europa, eu acho que isso vai diminuir, e a tendência, o Neymar é jovem ainda, mas a tendência é que o Gabigol passe, né, a assumir esse protagonismo, sim, mas acho que tem esse processo natural. Mas eu vejo muito semelhança na chegada do Ronaldinho Fenômeno assumindo o protagonismo na seleção brasileira depois de 94. Bota na tarde aí, ó. Zé Elias compara Gabigol a Fenômeno. Bota eu ia falar isso. Eu quero ver. Só a gente que se dá mal. Meu Bota amigo. aí na tarde. Não, aí. pode colocar. Como é que fala? Pode Bota colocar. na tela. Não, pode colocar, não tem problema não. Mas tem que agora... colocar tudo o que eu falei, hein? Mas agora não. Cabe, só cabe essa frase, Eu falei. Aí não tem graça, Zé. Então. Você colocar a palavra, tudo, Só não pra tem graça. que beleza, mas tudo bem, põe a matéria inteira que as pessoas vão entender. Aí você Quando o Zé pede a palavra, Dani, a gente tem que respeitar. Eu vou pedir ao fã do esporte para observar com atenção. Depois o nosso diretor de imagem vai abrir a câmera ali no Zé. Repara aqui, ó, na quina aqui da barba, como tem coisa branca ali. Então vamos respeitar, como ele falou, claro. É a idade dele. Então se ele quiser, olha lá, ó, tô falando aí, ó. Vamos respeitar a barba branca de José Elias. Se ele quiser falar antes, a gente respeita. Adorava ir ver o Zé moleque quando eu era molequinho, pô. Calçado, ele virou torcedor indo para arquibancada ver o Zé. Isso aí é verdade. É o que eu falo pra ele. Olha que não, hein? Tem Viu, uma Pedro? final aí, não vou falar nada, mas tem uma final de Copa do Brasil que o primeiro a chegar para entrevistar era ali o senhorzinho já com aquele Era o pai do Calçado. cabeçudinho, Não. eu viro com o microfone assim. Não era de Maranguape não, hein? Mas agora, Dani, Eu fui o respondendo primeiro sua a chegar, é porque eu tinha velocidade pra isso, né? Eu tinha velocidade. Sobre a sua pergunta, Fala, Pedro. Dani, desculpa, Calça. Quando você pergunta se é bom pro Neymar, eu acho que vai até um pouco além, Dani. Agora falando sério, eu acho que é bom para a seleção brasileira. O Neymar, quando a gente olha aqueles gráficos, números, recordes, bate um, bate outro, 6º maior artilheiro da história da seleção, 5º maior, 4º maior, 3º maior,
se a gente seguir nessa batida aí, não é inimaginável pensar que ele pode ultrapassar em números de gols, óbvio, em jogos oficiais, até pelo calendário, pela idade, o Pelé. É muito pela necessidade de sempre ter que ser o Neymar a assumir essa função de decisão. Quando a seleção teve um brilho do Felipe Coutinho, tinha um brilho muito técnico, mas não exatamente um brilho de decidir com a bola na rede. Quando a seleção teve por um momento o brilho do Firmino, também não necessariamente com a bola na rede, mas um brilho técnico de dar encaixe ao time. A seleção chegou a ter um brilho muito interessante de bola na rede com o Gabriel Jesus, no início da Aretite. E eu vejo o Gabigol sendo positivo para a seleção de dividir essa responsabilidade. O Gabriel tem esse perfil decisivo, esse perfil de colocar a bola para dentro. É um perfil que o Tite busca há algum tempo. O Calçade lembrou que o Richarlison começa na ponta, vem fechando, quase joga de segunda. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.